Acredita que a gente vai ter mais um ano com juros baixos, oportunidades na Bolsa? Faz um balanço para a gente também da questão política. Você acha que a gente vai ter um governo mais ajustado em fazer reformas, as reformas acontecerem, tetos de gastos vão impactar no fiscal? Qual que é a tua visão de um cenário ali como um todo para o ano que vem? Acho que a grande força que a gente vai ver, e as pessoas acho que vão tentar explicar, tem gente que vai achar que é por causa dela, na verdade, eu acho que é o crescimento econômico brasileiro, ele vai ter uma volta cíclica, que estava começando desde 2016 e foi interrompido pelo Covid, mas isso retorna. Então a gente vê mês a mês o CAGED de 300 mil, o crescimento econômico, ele vai continuar. Então, isso eu acho que vai dar o tom. Na parte política, talvez o governo esteja se aproximando de um governo Temer. Então, talvez esteja ficando cada vez mais pragmático, tentando montar uma base sólida para dar continuidade às reformas, que vão ser menos do que a gente deseja, mas é o normal de ocorrência de reformas no Brasil. O Brasil é muito lento para reformar, mas ele não deixa de fazer reformas. Então, acho que alguma coisa continua. Teto de gastos, quando a gente tenta ler as pessoas do governo, líderes no Congresso, ou formadores de opinião super influentes que o governo escuta, a gente não vê ninguém defendendo o estouro do teto, ou vamos voltar com aquele modelo de gastos de 2013, 2014, 2015. Essa é a grande mensagem que a gente capta. Então, assim, a gente não vê pessoas querendo abusar dessa questão fiscal de forma séria. Agora, disputas políticas que deixam o mercado nervoso, isso eu acho que vai continuar. Então, eu acho que essa conquista da pauta fiscal, ela veio para ficar, não acho que a gente vai regredir. Então, isso posto, eu imagino que a gente talvez flerte ali com o teto em querer romper, aí o Congresso estica, puxa, volta para o governo vem com uma medida para não estourar, mas a gente fica com aquele assunto ruim, mas eu acho que não estoura, a gente não vem por um processo de argentinização, acho que isso não vai ocorrer. E o que a gente tem percebido nas empresas, olhando elas bem de perto, participando de conselhos e tal, é que essa recuperação cíclica brasileira, essa recuperação econômica, ela está continuando mês a mês. Ela tem uma certa robustez. Não em força, não é 4, 5% ao ano, mas ela vem com uma certa continuidade em setores que não dependem ali do auxílio emergencial. Então, eu entendo o auxílio emergencial impactar vendas em supermercado, alguma coisa de serviço e tal. Mas a gente tem visto uma certa força nas commodities. O minério de ferro é impressionante, isso impacta o Brasil. A gente tem visto uma certa força no setor imobiliário, isso não depende de auxílio emergencial, então alguém vai comprar um imóvel por conta de um cheque pequeno do governo. Então tem alguns setores que são importantes para o Brasil e que estão apresentando uma força própria de recuperação e que não veio do além, né? Na verdade, é uma recuperação cíclica de muitos anos de defasagem. Então, a gente tem que lembrar que a crise, ela ocorre, o PIB fica fraco, a economia fica capengando, mas na vida real ali, no chão de fábrica, nas empresas, na rua, as empresas estão tentando melhorar, elas estão mandando pessoas embora que não eram tão produtivas, estão retendo outras, reestruturando o negócio, vendendo business que não interessa, focando naquilo que elas sabem melhor. As grandes, principalmente as empresas da Bolsa, contratam consultoria, reestruturam. Então, assim, são organismos vivos que vão se adaptando a essa realidade dura e elas, de alguma forma, esse espírito animal, ela vai começando a dar resultado depois de um tempo. Então, a recuperação cíclica, ela é algo que você não consegue muito parar. Você tem que ser extremamente incompetente para conseguir parar a recuperação cíclica. Então, a gente acha que ela vai ser mais importante do que eventual bateção de cabeça que pode ter no governo, e provavelmente vai ter. Então, por isso que a recuperação econômica, tanto ali nos anos 2000,
fizeram alguns governantes brasileiros parecerem gênios lá fora, quando na verdade surfaram uma grande alta de commodity, né, a força da China puxando o Brasil, é muito provável que nessa década a gente veja algo parecido. Assim como a década do meio do caminho, de 2010 a 2020, foi um desastre para emerging markets, e aí não tinha quem se salvasse. Você pega minério de ferro e petróleo dividindo por 2 ou dividindo por 3 o preço, e o fluxo de capital saindo dos emergentes e voltando para o centro do mundo, né, querendo surfar os Estados Unidos, Europa, isso não tem milagreiro que salva emerging markets, mas quando isso volta para cá, você começa a ter uma profecia autorrealizável. Então, um mês passado, eu acho que o retrasado, logo após a eleição do Biden, vamos falar Biden, ou depois da virada a página da eleição americana, teve um fluxo de capital para o Brasil aqui que foi estrondoso para nós. Não teve mérito nenhum do Bolsonaro, não teve mérito nenhum do Congresso brasileiro, não aprovamos nenhuma reforma, e o que veio para cá é uma mixaria perto do que saiu dos Estados Unidos e foi para emerging markets. Então, eu acho que essa continuidade do fluxo se revertendo dos mercados centrais para os mercados emergentes vai continuar e dá para dar uma bela turbinada na economia brasileira, porque esse dinheiro entra no caixa das empresas, elas captam via o IPO, isso vira mais loja, mais fábrica, isso vai entrar dentro dos projetos do Tarcísio, ferrovia, aeroporto, isso meio que puxa a economia brasileira. Então eu acho que a gente vai ter um belo auxílio aí nos próximos anos.